Esta é Birna Bijansdottir, uma jovem islandesa de apenas 20 anos. Em 13 de janeiro de 2017, depois de uma noite animada ao lado de amigos, aproveitando ao máximo os momentos de diversão, ela decidiu sair sozinha do bar onde estavam. Com a intenção de caminhar até sua casa, algo que já havia feito inúmeras vezes antes, Birna parecia tranquila, confiante na segurança de sua cidade natal, Reykjavik. No entanto, naquela noite fatídica, algo completamente inesperado aconteceu. O trajeto, que para ela era tão familiar, acabou se transformando em um mistério angustiante. Poucos minutos após deixar o bar, seu rastro desapareceu sem deixar vestígios. Nenhuma mensagem, nenhum sinal, apenas um vazio que rapidamente despertou preocupação em sua família e amigos. Por trás desse caso, há uma investigação complexa conduzida por um detetive experiente e sua equipe dedicada. Juntos, eles enfrentaram desafios para desvendar o que realmente aconteceu naquela noite, buscando pistas e conectando fatos que levariam à verdade sombria sobre o desaparecimento de Birna. Birna Briljansdottir nasceu em 28 de novembro de 1996, na Islândia, filha de Sila Reynsdottir e Breiholt Briljansdottir. Embora seus pais tenham se separado, eles sempre priorizaram a criação da filha, garantindo que ela crescesse com acesso próximo e constante a ambos. Aos 20 anos, a jovem cheia de vida e com um senso de humor único decidiu ir morar com o pai em um bairro tranquilo nos arredores de Reykjavik. A proximidade com a cidade era ideal. Apenas 30 minutos de caminhada separavam sua casa da agitação do centro. Determinada e independente, Birna se empenhava em trabalhar para manter sua autonomia financeira. Sua rotina era típica de uma jovem de sua idade. Dinâmica, alegre e cheia de criatividade. Amigos e conhecidos frequentemente a descreviam como uma pílula de felicidade, por sua capacidade de iluminar qualquer ambiente com sua presença. Birna tinha uma personalidade contagiante, sempre encontrando alegria nas pequenas e grandes coisas do dia a dia. Financeiramente, sentia-se privilegiada por não ter grandes preocupações. Seu emprego como vendedora na seção de moda de uma grande loja de departamentos era suficiente para cobrir seus gastos e ainda lhe permitia aproveitar momentos especiais com as pessoas que amava, sempre buscando o que a fazia feliz. Entre suas muitas paixões, a música ocupava um lugar especial. Birna tinha um gosto musical variado, que ia desde o hip hop até o folk, e frequentemente usava a música como uma forma de expressão e conexão. Ela também adorava dirigir, e ocasionalmente pegava emprestado o carro de seu pai para curtir esse hobby. No verão de 2016, Birna mergulhou na tradição islandesa do Huntur, uma prática em que grupos de jovens percorrem bares e pubs para socializar e aproveitar a atmosfera vibrante da cultura local. Em companhia dos amigos, ela dirigia pelas ruas, com as janelas do carro abertas e música alta, enquanto exploravam boutiques, cafés e lojas de souvenirs, vivenciando o melhor da vida noturna da região. Quando o inverno chegou, trazendo dias curtos com apenas 5 horas de sol e montanhas cobertas de neve, Birna continuou aproveitando a agitação da vida noturna de Reykjavik. Após terminar seus turnos de trabalho, era comum encontrá-la jogando cartas com amigos em um bar aconchegante. Mais tarde, após a meia-noite, quando a cidade ganhava uma nova energia, ela e seus amigos partiam para dançar e curtir o que a vida noturna da cidade tinha de melhor a oferecer. Na sexta-feira, 13 de janeiro de 2017, Birna e seus amigos decidiram aproveitar a noite em um famoso clube do centro da cidade. Animada e de espírito leve, Birna foi uma das primeiras a subir ao palco para dançar ao som da música ao vivo, conquistando olhares e sorrisos com sua energia contagiante. Quando seus amigos resolveram encerrar a noite por volta das 2 horas da manhã, ela optou por ficar um pouco mais, ainda envolvida no clima vibrante do lugar.
Por volta das 5 horas da manhã de sábado, pouco antes do clube fechar, Birna finalmente saiu. A madrugada fria parecia indiferente à jovem, que caminhava pelas ruas silenciosas com a mesma confiança de sempre, enquanto a cidade gradualmente retornava à tranquilidade. Naquela manhã de sábado, entretanto, algo incomum aconteceu. Birna não apareceu no trabalho. Pontualidade era uma de suas características marcantes, mesmo após noites agitadas. Sua ausência imediatamente chamou a atenção de Maria, uma amiga de longa data e colega de trabalho. Preocupada, Maria tentou ligar para Birna, mas o celular estava desligado. A inquietação aumentou e Maria decidiu entrar em contato com outras amigas que haviam saído com ela na noite anterior. As amigas explicaram que tinham ido embora mais cedo, enquanto Birna preferiu permanecer no clube. Elas presumiram que ela teria ido para a casa de seu pai, como fazia em algumas ocasiões. Maria, porém, não conseguiu ignorar o pressentimento de que algo estava errado. Determinada a esclarecer a situação, ela ligou para o telefone fixo da casa do pai da amiga. Para sua surpresa e preocupação, Birna não estava lá. Sem demora, Maria avisou Sila, a mãe de Birna, sobre o desaparecimento. A notícia alarmou Sila, que conhecia bem a filha e sabia que, apesar de ser independente e de personalidade forte, ela sempre avisava seus pais sobre onde estava. Preocupada com o silêncio, Sila tomou uma atitude rápida. Naquela tarde, foi à delegacia para registrar oficialmente o desaparecimento da filha. Pouco depois, ela publicou uma mensagem nas redes sociais. A mensagem informava que Birna havia desaparecido após sair para uma festa e que ninguém tinha notícias dela desde então. O pedido de ajuda era claro e desesperado, incentivando as pessoas a compartilharem a mensagem para ampliar o alcance da busca. Em poucas horas, a publicação tornou-se viral, com milhares de compartilhamentos. Mas apesar da mobilização massiva, não surgiram pistas sobre o paradeiro da jovem. Enquanto isso, Sila passou a noite em claro, percorrendo cada possibilidade em sua mente e ligando incansavelmente para os serviços de emergência, na esperança de uma notícia que trouxesse alívio à sua angústia. No domingo, por volta das 9 horas da manhã, a polícia islandesa divulgou informações que poderiam ajudar a esclarecer o desaparecimento de Birna. Dados revelaram que o celular da jovem havia se conectado a uma torre de telefonia localizada em uma área industrial de Hafnarfjörður, uma cidade portuária situada a cerca de 9 quilômetros ao sul de Reykjavik. Essa conexão teria ocorrido por volta das 5h50 da manhã daquele sábado. Após esse horário, o dispositivo foi desligado ou ficou sem bateria. Diante dessa informação, Sila reuniu familiares e amigos e partiu imediatamente para Hafnarfjörður. Com a esperança de encontrar algo, eles começaram a bater nas portas dos moradores da região, chamando pelo nome da jovem e perguntando se alguém a havia visto. No entanto, seus esforços foram em vão. Não havia qualquer indício da presença de Birna naquela área. Enquanto a noite avançava, a temperatura caía rapidamente, agravada pelo rigor do inverno islandês, e a pouca luz do dia dava lugar à escuridão. Sila, agora consumida pela preocupação, não conseguia afastar os piores pensamentos. Estaria sua filha em um local seguro? Será que Birna estava protegida do frio implacável? Fazia quase 36 horas desde que alguém a vira pela última vez, e Sila já não tinha dúvidas de que algo terrível havia acontecido. Para agravar a angústia da mãe, ainda não havia uma busca oficial em andamento. A polícia hesitava em iniciar uma operação de resgate, argumentando que sem evidências concretas de crime não havia justificativa para ações mais contundentes. Esse descaso gerava frustração, mas Sila decidiu não esperar por respostas formais. Com o tempo correndo contra ela, a mãe encontrou um aliado poderoso: a mídia. Jornalistas rapidamente abraçaram o caso, ajudando a divulgar as informações sobre o desaparecimento de Birna. As principais emissoras de televisão do país procuraram Sila pedindo entrevistas e ela não hesitou em aceitar. No domingo à noite, o mistério da jovem desaparecida tomou conta dos noticiários, repercutindo em toda a Islândia. O impacto foi imediato. Nas lojas, nos ônibus e nos locais de trabalho não se falava de outra coisa. Todos queriam entender
Como uma jovem poderia desaparecer sem deixar rastros na rua mais conhecida de Reykjavik? Especulações e teorias começaram a surgir, alimentadas pela aparente tranquilidade do cenário do desaparecimento. Para compreender a magnitude da comoção causada pelo caso, é essencial lembrar o contexto peculiar da Islândia. Com uma população reduzida e um elevado nível de igualdade econômica, o país é frequentemente classificado como um dos mais seguros do mundo. Os índices de crimes violentos são quase inexistentes. Homicídios, por exemplo, não ocorriam há anos. Até mesmo os policiais não costumavam portar armas. A tranquilidade do país era tão evidente que as redes sociais da polícia de Reykjavik frequentemente exibiam imagens dos agentes em momentos descontraídos, como tomando sorvete ou aproveitando o inverno entre nós. No entanto, o desaparecimento de Birna abalou essa sensação de segurança e expôs um lado mais sombrio, até então desconhecido pelos islandeses. O detetive Grimur Grimsson não estava assistindo às notícias na televisão naquele domingo à noite. Enquanto jantava tranquilamente com a esposa, foi interrompido por uma ligação. Do outro lado da linha, seu supervisor informava sobre o desaparecimento de Birna. Pouco tempo depois, o telefone tocou novamente, desta vez solicitando que ele comparecesse imediatamente à delegacia de Reykjavik. Grimur, aos 56 anos, era um homem reservado, qualidade que considerava essencial para sua profissão. Embora sua irmã fosse uma romancista renomada na Islândia, ele preferia o anonimato, mantendo-se longe dos holofotes. Em sua carreira policial, que já somava mais de 3 décadas, acumulava experiências em casos variados e desafiadores. Durante os anos 90, lidou com tragédias naturais, como avalanches fatais dos remotos fiordes do oeste. Já em 2009, no auge da crise financeira que devastou o país, trabalhou na Promotoria Especial, ajudando a reunir provas contra executivos envolvidos em fraudes bancárias que precipitaram o colapso dos 3 maiores bancos da Islândia. No entanto, Grimur sentia falta da rotina típica da polícia. Assim, em novembro de 2016, decidiu retornar ao departamento de Reykjavik, onde encontrava mais ação e um ambiente familiar. Naquele domingo, enquanto dirigia rumo à delegacia, acreditava que o desaparecimento de Birna fosse mais um caso rotineiro. Afinal, desaparecimentos na Islândia não eram incomuns. Muitas vezes envolviam caçadores ou excursionistas que se perdiam no interior, ou jovens em áreas urbanas que por diversos motivos saíam de casa sem avisar. Esses episódios, na maioria das vezes, se resolviam rapidamente, com os desaparecidos voltando envergonhados após passarem a noite na casa de um amigo ou com um parceiro. Ao chegar à delegacia, Grimur foi imediatamente atualizado sobre os últimos desdobramentos do caso. Os policiais haviam coletado amostras das roupas de Birna na casa de seu pai, permitindo que os cães farejadores seguissem seu rastro. As buscas foram direcionadas ao local onde ela havia sido vista pela última vez. Apesar do avanço das investigações, Grimur não podia ignorar uma particularidade sobre Reykjavik. A cidade possuía menos câmeras de vigilância pública do que as outras capitais europeias. Isso se devia em grande parte à baixa taxa de criminalidade e à confiança dos islandeses em sua própria segurança. Quando questionados sobre a necessidade de medidas para prevenir ataques extremistas como os que ocorriam em outros países do continente, a resposta usual dos islandeses era algo como: "Isso não acontece aqui." Apesar da escassez de câmeras de segurança na região, a polícia conseguiu reconstituir os passos de Birna após ela deixar o clube, utilizando imagens um tanto borradas. Às 5h25 da manhã de sábado, visivelmente um pouco embriagada e com fome, Birna parou em uma lanchonete. Enquanto comia, ela caminhava vagarosamente pela principal rua comercial do centro da cidade. A rua era bem iluminada, com vitrines brilhantes e postes de luz posicionados a cada 10 metros, proporcionando uma atmosfera relativamente segura. Naquela madrugada, Birna calçava botas pretas, calça jeans preta, um suéter cinza e um moletom preto com capuz. Seus cabelos estavam soltos e ela carregava fones de ouvido brancos pendurados no pescoço. A jovem caminhava sozinha, algo que era considerado normal na cidade.
Em Reykjavik, pessoas de todas as idades e gêneros costumavam circular pelas ruas de dia ou de noite sem medo. Esse senso de segurança fazia parte da cultura local, sendo sustentado pela confiança mútua entre os moradores, um valor enraizado em uma história de cooperação comunitária que era crucial para a sobrevivência durante os longos e rigorosos invernos islandeses. Apesar do vento frio que soprava pela madrugada, Birna parecia tranquila, sem demonstrar qualquer preocupação. Em certo momento de sua caminhada, Birna deixou cair algumas moedas. Ela se abaixou para recolhê-las e, com passos ligeiramente vacilantes, continuou seu trajeto. Essa mesma cena foi capturada por uma outra câmera instalada mais adiante, em um ângulo diferente. Enquanto caminhava, ela passou em frente ao Lebowski Bar, um estabelecimento conhecido por sua fachada distinta com um toldo amarelo e vermelho que se destacava na rua. Depois de passar pelo bar, ela dobrou a esquina em uma rua estreita que levava na direção do mar. O detetive Grimoire revisou as gravações com atenção, analisando cada detalhe das imagens. Ele notou o momento em que Birna deixou as moedas caírem, bem como um breve encontro com um homem desconhecido, registrado pela câmera. No entanto, quando a análise avançou para as imagens da câmera seguinte, localizada a alguns quarteirões dali, Birna já não aparecia mais. Ela poderia ter tomado um caminho lateral, entrado em algum edifício ou talvez subido em algum veículo. Enquanto a equipe de Grimoire reexaminava as imagens com mais cuidado, um detalhe chamou a atenção. Um carro pequeno, vermelho, do modelo Kia Rio, passou em frente ao Lebowski Bar, cerca de 30 segundos após Birna ser vista na gravação. A direção do veículo era oposta àquela em que Birna seguia. A qualidade das imagens, no entanto, era insuficiente para identificar quem estava dentro do carro ou até mesmo a placa do veículo. Ao consultarem o banco de dados nacional, os investigadores descobriram que havia mais de 100 carros registrados no país com as mesmas características, marca, modelo e cor. Por volta das 2 horas da madrugada, os pais de Birna chegaram à delegacia em desespero. Sila insistiu com veemência que a situação fosse tratada com seriedade e que uma busca fosse iniciada imediatamente. Para ela, o desaparecimento de Birna não fazia sentido. A jovem era extremamente próxima da família, não tinha envolvimento com drogas e não apresentava sinais de depressão. Ao ser apresentadas as imagens captadas pelas câmeras de segurança, Sila demonstrou frustração ao perceber que a polícia não conseguia identificar a placa do veículo vermelho envolvido no caso. De seu ponto de vista, esse tipo de investigação deveria ser simples, como é frequentemente retratado nos filmes. No entanto, os policiais explicaram que o trabalho na vida real era muito mais complexo e desafiador. Na tarde de segunda-feira, dia 16 de janeiro, sem que novas pistas surgissem, a polícia decidiu convocar uma coletiva de imprensa em comum. O objetivo era solicitar informações que ajudassem a localizar Birna ou a identificar o motorista do carro vermelho. Apesar de sentir que ainda era vista como uma mãe exagerada e emocionalmente instável, Sila aceitou participar do evento ao lado de Grimoire, o policial que agora liderava o caso. Durante a coletiva, ela compartilhou detalhes sobre sua filha, descrevendo-a como alguém que adorava falar inglês, viajar e que estava empolgada com os planos de visitar Nova York junto com a sua amiga Maria. Ela também revelou que Birna havia se cadastrado recentemente em um aplicativo de encontros após o término de um relacionamento. Essa informação a preocupava, pois temia que sua filha tivesse parado para conversar com turistas enquanto voltava para casa naquela noite. Grimoire aproveitou a ocasião para detalhar os esforços de busca que estavam sendo realizados com o apoio da ICESAR, a renomada Associação Islandesa de Busca e Resgate. Essa associação, composta por voluntários altamente treinados para lidar com emergências, possui uma história de quase um século. Ele explicou que na Islândia, os principais perigos geralmente vinham da força imprevisível da natureza e não de crimes violentos. Por esse motivo, a participação de civis nas buscas costumava ser desencorajada, já que a maioria das pessoas não possuía um treinamento necessário, o que poderia prejudicar as operações. Contudo, devido à enorme comoção gerada pelo desaparecimento de Birna, uma exceção foi aberta e centenas de voluntários se prontificaram a ajudar. Assim,
teve início a maior operação de busca humana na história recente do país. Na tarde da mesma segunda-feira em que a coletiva de imprensa sobre o desaparecimento de Birna foi realizada, um avanço inesperado trouxe novas esperanças para o caso. Dois irmãos, ambos com um pouco mais de 20 anos, decidiram agir por conta própria. Sem qualquer ligação com as equipes da ICSAR ou com a família de Birna, eles seguiram uma pista simples. O último sinal do celular da jovem, registrado em Rafinaf Johor, uma cidade portuária próxima à capital Reykjavik. Orientados por sua intuição, os irmãos dirigiram-se até o porto local. Ali encontraram uma área isolada, cercada por grandes tanques de petróleo e um terreno irregular, repleto de materiais de construção abandonados. Era um ambiente frio e desolador, onde poucos se aventurariam sem um motivo claro. Ainda assim, eles resolveram investigar. Enquanto exploravam o local, algo chamou sua atenção. Perto de um conjunto de tubulações enferrujadas, havia um par de botas pretas. Ao se aproximarem, notaram que o calçado estava ligeiramente gasto, mas ainda em boas condições. Os irmãos imediatamente associaram as botas à descrição divulgada das roupas de Birna, que incluía um par semelhante. Sem perder tempo, buscaram informações na internet para confirmar a marca e o modelo das botas. Para sua surpresa, as especificações combinavam perfeitamente com as que Birna usava no dia de seu desaparecimento. Diante da relevância do achado, eles fotografaram o calçado e postaram as imagens nas redes sociais, esperando chamar a atenção das autoridades. A resposta a isso foi rápida. Policiais chegaram ao local e, após se encontrarem com os irmãos, analisaram as botas encontradas. Para eles, havia uma forte possibilidade de que o calçado realmente pertencesse à jovem desaparecida. Isso desencadeou uma grande operação de busca na área. Mergulhadores foram enviados às águas geladas do porto, enquanto drones varriam o terreno do alto. Equipes especializadas em rastreamento e investigação, lideradas por Grimur Grimson, vasculhavam cada canto do local. Imagens das câmeras de segurança instaladas nos piers também foram analisadas minuciosamente. Foi durante essa análise que surgiu uma descoberta significativa. As câmeras registraram que na manhã de sábado, pouco depois das 6 horas, um carro vermelho modelo Kia Rio entrou no porto. As imagens mostraram o veículo estacionado próximo a um barco de pesca de arrasto chamado Polar Nanok, uma embarcação de 65 metros com bandeira da Groenlândia. Nas gravações, um homem é visto saindo do carro pelo lado do passageiro. Ele caminha em direção ao navio com passos vacilantes, indicando que poderia estar embriagado. Momentos depois, o carro deixa o local, desta vez com a placa claramente visível. A investigação avançou rapidamente. Com base na identificação da placa, a polícia descobriu que o Kia Rio era um carro alugado. Após contatar a locadora, os agentes foram informados de que o veículo havia sido alugado por um tripulante do Polar Nanok. O nome registrado no contrato era Thomas Moller Olsen, um homem de 25 anos oriundo da Groenlândia. A locadora revelou ainda que Thomas havia devolvido o carro no sábado, por volta da hora do almoço. Para complicar a situação, o veículo já havia sido alugado novamente, desta vez por uma família. Isso trouxe um novo desafio para os investigadores, que precisariam agir com cautela para não comprometer possíveis evidências. A polícia finalmente localizou o veículo Kia Rio que vinha sendo procurado. Durante a inspeção, os investigadores notaram que o carro havia sido limpo recentemente, levantando suspeitas imediatas. A família que alugou o automóvel após Thomas relatou um detalhe perturbador. O filho mencionou um forte cheiro de produtos químicos vindo do banco de trás. Esse relato foi suficiente para que as autoridades decidissem apreender o veículo e submetê-lo a uma análise minuciosa. O exame inicial revelou manchas avermelhadas no estofado do banco de trás, o que intensificou a urgência da investigação. No entanto, como a Islândia não possuía infraestrutura avançada em análises forenses, as amostras coletadas, juntamente com o DNA de Birna, precisaram ser enviadas para a Suécia, onde os testes poderiam ser realizados de forma detalhada. Enquanto isso,
A polícia concentrava seus esforços em rastrear Thomas e o outro homem que aparecia nas imagens de vigilância. Durante as investigações, descobriu-se que o navio Polar Nanook havia deixado o porto no sábado à tarde, levando ambos a bordo. Thomas já possuía um histórico criminal por tráfico de drogas na Groenlândia, era praticante de artes marciais mistas e, embora estivesse em um relacionamento, não tinha filhos. O outro homem foi identificado como Nicolás Olsen, cujas conexões e envolvimento com o desaparecimento de Birna começaram a ser investigados. A operação policial enfrentava não apenas o desafio de localizar os suspeitos, mas também obstáculos logísticos e diplomáticos. A equipe liderada por Grimoire sabia que a captura de Thomas e Nicolas era urgente, pois cada minuto que passava aumentava o risco de provas serem destruídas ou de que os dois combinassem suas versões dos acontecimentos. Após negociações extensas e complexas, as autoridades islandesas conseguiram as permissões necessárias para agir. Com o auxílio do capitão do Polar Nanook e uma cena digna de roteiro em filmes de ação, uma unidade especial da polícia foi transportada de helicóptero até o navio. A missão foi realizada sob condições climáticas extremas, com ventos fortes e ondas de até 8 metros de altura, mas mesmo assim, os policiais conseguiram prender Thomas e Nicolas, confinando-os em suas cabines, enquanto o navio ainda navegava. 12 horas depois, com a permissão do capitão, o Polar Nanook retornou às águas islandesas. Durante a viagem de volta, os investigadores realizaram buscas no navio e fizeram descobertas cruciais. Na cabine de Thomas foram encontrados 23 quilos de haxixe, indicando atividades ilícitas que iam além do desaparecimento de Birna. Mais importante ainda, a carteira de habilitação de Birna foi localizada no lixo do navio, dobrada e aparentemente descartada sem cuidado. O documento foi enviado para um laboratório forense na Noruega, onde seria analisado em busca de impressões digitais que pudessem estabelecer uma conexão direta com os suspeitos. Grimoire acreditava firmemente que Thomas era o responsável pelo desaparecimento de Birna, mas o marinheiro negava todas as acusações. Ele se recusava a colaborar com a polícia, tornando as investigações ainda mais desafiadoras. Enquanto isso, a Islândia assistia ao desenrolar do caso com ansiedade e incredulidade. O país estava profundamente abalado. Pais que nunca haviam precisado falar sobre crimes violentos com seus filhos agora buscavam palavras para explicar o que havia acontecido com a jovem desaparecida e os marinheiros suspeitos. Em cafés e bares de Reykjavik, as conversas giravam em torno do caso, com as pessoas ávidas por informações e tentando entender como algo tão trágico poderia acontecer em seu país. A pressão sobre as autoridades também crescia, principalmente porque alguns meios de comunicação decidiram divulgar os nomes e as fotos de Thomas e Nicolas, quebrando a tradição islandesa de manter a identidade de suspeitos em sigilo até que fossem formalmente condenados. A exposição pública adicionava mais tensão a um caso que já despertava grande comoção em toda a nação. A tragédia alcançou novos contornos no dia 22 de janeiro, quando o corpo de Birna foi finalmente encontrado. Após ser arrastado pelo mar, ele apareceu próximo a um farol na península de Reykjanes, a mais de 40 quilômetros do local onde ela havia desaparecido. A jovem estava sem roupas e a autópsia confirmou o pior. Birna havia se afogado. Contudo, a descoberta trouxe mais revelações. O exame revelou hematomas em seu rosto, indicando que ela havia sido espancada, e marcas no pescoço indicavam sinais de estrangulamento. Contudo, não foram encontrados sinais de agressão sexual. A notícia do assassinato de Birna abalou profundamente a nação. O impacto foi imediato, e a tristeza tomou conta da Islândia inteira. Nas redes sociais, a frase "Eu sou Birna" rapidamente se espalhou, simbolizando a dor coletiva do país. A sensação de segurança que os islandeses sempre tiveram foi profundamente abalada. Mulheres que antes se sentiam seguras ao pedir carona de estranhos passaram a questionar sua própria vulnerabilidade. Uma escritora de romances policiais comentou que crimes como o de Birna, até aquele momento, eram considerados meramente ficção, algo distante da realidade do país. Os pais de Birna vivenciaram o pior momento possível. Devastados pela perda, eles optaram por não ouvir os detalhes do que aconteceu com a filha. A tripulação do Polar Nanook, o navio que estava envolvido na busca, emitiu uma nota de pesar.
Nessa nota, expressavam suas condolências à família e compartilhavam a esperança de que o caso fosse esclarecido rapidamente, com os responsáveis sendo levados à justiça. Como forma de solidariedade, a tripulação do Polar Nanook fez uma doação de 1,6 milhão de coroas islandesas, aproximadamente 12 mil dólares na época, para apoiar as equipes de busca. Em resposta à tragédia, diversas vigílias foram realizadas tanto na Islândia quanto na Groenlândia. Um grande memorial em Reykjavik, que contou com a presença de 8 mil pessoas, seguiu o trajeto percorrido por Birna. Elas depositaram flores no local onde ela foi vista pela última vez, acenderam velas e respeitaram um minuto de silêncio. O funeral de Birna, realizado em 3 de fevereiro, teve a presença de cerca de 2 mil pessoas, incluindo o presidente e o primeiro-ministro da Islândia. A pedido da família, a cerimônia foi realizada sem cobertura da mídia. Com a confirmação de que as manchas de sangue encontradas no carro alugado por Thomas pertenciam a Birna, ele foi formalmente acusado de assassinato e de posse de drogas. Por outro lado, Nicolás foi liberado, pois as investigações concluíram que ele não esteve presente no momento do crime. As evidências indicaram que após deixar Nicolás no navio, Thomas encontrou Birna e a convidou para entrar em seu carro. No entanto, a polícia nunca conseguiu determinar as razões pelas quais Birna aceitou a carona de um estranho, ou ainda mais perturbador, porque Thomas tomou a decisão de tirar a vida de uma jovem inocente. Apesar das evidências, Thomas negou o assassinato em 9 interrogatórios, apresentando versões contraditórias dos acontecimentos. Nas semanas e meses seguintes, Sila encontrou forças para falar à imprensa, agradecendo publicamente o apoio recebido do público. A dor, embora ainda presente, não foi suficiente para impedi-la de expressar sua gratidão. No entanto, os pais de Birna logo se depararam com um novo desafio: o julgamento de Thomas, que teve início em agosto de 2017. A acusação se fortaleceu quando foi encontrado o DNA de Thomas no cadarço de uma das botas de Birna e também a impressão digital dele na carteira de habilitação da jovem. Além disso, um vídeo gravado mostrou Thomas comprando produtos de limpeza e posteriormente limpando o interior do carro onde Birna foi transportada. Durante o tribunal, Thomas manteve-se com o rosto escondido e sentado de costas para o público. Embora tenha admitido a posse de drogas, ele continuou negando qualquer envolvimento com o assassinato, alegando que havia limpado o carro porque seu amigo Nicolás havia vomitado no banco de trás. Thomas ainda afirmou ter sofrido maus tratos físicos e verbais enquanto estava sob custódia policial. No entanto, Nicolás, seu amigo, testemunhou contra ele, descrevendo-o como um verdadeiro criminoso por trás da morte de Birna. Em setembro de 2017, Thomas Olsen foi considerado culpado pela morte de Birna Bríjans-Dóttir e pelo tráfico de drogas, sendo condenado a 19 anos de prisão. Além disso, ele foi condenado ao pagamento de uma indenização de cerca de 29 milhões de coroas islandesas, cerca de 220 mil dólares na época. A sentença foi confirmada pelo Tribunal Superior no ano seguinte e um pedido de apelação foi rejeitado. Após isso, Thomas foi transferido para a Dinamarca para cumprir sua pena de prisão. O caso de Birna Bríjans-Dóttir teve um impacto significativo na sociedade islandesa, resultando no aumento do número de câmeras de vigilância na cidade de Reykjavik e na criação de um serviço de transporte exclusivo para mulheres. Em diversas entrevistas, Sila enfatizou que a conduta de sua filha naquela noite não deveria ser questionada. Ela destacou que Birna, naquele fatídico dia, simplesmente exerceu seu direito de circular livremente pelas ruas, um direito que deveria ser garantido a todas as mulheres, em qualquer país, sem exceção. Depois de semanas de investigação e angústia, a verdade sobre o destino de Birna foi finalmente revelada, deixando uma nação inteira em choque. A descoberta do seu corpo e o processo judicial que se seguiu marcaram não apenas o fim de uma busca, mas também uma reflexão sobre segurança e justiça em um país que nunca imaginou que enfrentaria tamanha brutalidade. O caso de Birna Bríjans-Dóttir se tornou um símbolo da luta pela segurança e um lembrete doloroso de que até nos lugares mais seguros, o perigo pode se esconder. Se você se chocou com essa história, deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos e compartilhe esse caso para que outras pessoas conheçam a história de Birna.
A sua participação é fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdos como esse. Muito obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.